Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto SEDUC em ação e terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alex, meu nome é Alexander, mas pode me chamar também de Alex, né? Vocês já acostumaram com isso. Dando continuidade, na última vez que eu estive aqui, o que eu falei para vocês? Eu falei que, apesar do tema do conjuntos numéricos, fala assim, conjuntos dos números complexos, apesar do nome complexo, não tem nada de complexo na resolução das atividades. Preste atenção, hein? Preste atenção. O que eu estou falando? Não existe nada de complexo para resolver problemas utilizando o conjunto dos números complexos. Parece até um trocadilho, né? Mas não tem nada a ver com trocadilho, ok? A gente aqui está falando, na tela de vocês, se vocês olharem aí, está falando conjunto dos números complexos, operações. Na aula passada, eu trabalhei com a imagem, a identidade imaginária, que era o i, né? A raiz de menos 1 é igual a i. Lembra que eu falei? Então, menos i ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Eu falei isso com vocês na outra aula anterior. Agora, o que eu quero falar? Eu quero trabalhar as operações com você. Adição, subtração, multiplicação e divisão dentro do conjunto dos números complexos. Sem problema nenhum, né? E não vai ser nada complexo, vai ser pelo contrário. Tranquilo, tranquilo. Vamos junto? Então, vamos lá. O que eu quero nessa aula que vocês saibam ao final dessa aula? Calcular as expressões envolvendo as operações com números complexos na forma algébrica, tá bom? Eu não quero na forma geométrica, não. Eu quero na forma algébrica. Eixo temático, números e operações. É um eixo conhecido lá na matemática, né? Que a gente vem trabalhando isso. Toda vez que falar operações, qual que é o eixo? Números e operações. É uma dica aí para você. Vamos lá. A nossa primeira é adição. Ah, professor, nós vamos começar com adição? Vai. Se você olhar na sua tela aí, eu já coloquei tudo. Eu chamei de Z1, é o número complexo, A mais BI. Lembrando que A é a parte real e o BI, né, ou o B é a parte imaginária. O Z2, C mais DI. C é a parte real e o D a parte imaginária. Por que é a parte imaginária, professor? Porque está junto com esse I, que é a identidade ou a unidade imaginária, ok? Se eu estou falando que é a identidade Federais, ou unidade o Ministério imaginária, da Agricultura toda letrinha ou número Obrigada, que estiver Edrisa. junto com esse I, Vamos junto ter que eu cuidado. falo, é multiplicando, ok? Esse junto aqui, o DI, significa que está multiplicando a identidade ou unidade imaginária, ok? Então vamos lá, o Z. Z1, A mais BI, Z2, C mais DI. O que eu vou fazer? Z1 mais Z2. O que eu vou fazer? Vou somar. Professor, essa soma é complicada? Não. Eu vou somar a parte real com parte real e somar a parte imaginária com parte imaginária. Professor, o que você está falando? Vamos ao nosso exemplo. Dados os números complexos, Z1, 5 mais 8i. 5 é a parte real, 8i é a parte imaginária. Z2, 1 mais 2i. 1 é a parte real, 2i a parte imaginária. Eu vou somar, então, esses dois números complexos na forma algébrica. Tá bom, então o que eu vou fazer? Qual que é a parte real do Z1? 5. Qual é a parte real do Z2? 1. Então, 5 mais 1, 6. Qual que é a parte imaginária do Z1? 8. Qual que é a parte imaginária do Z2? 2. 8 mais 2, 10. Então, quando eu falo Z1 mais Z2 é igual a 6 mais 10i. Eu somo a parte imaginária com a parte imaginária, a parte real com a parte real. Ok? Vamos junto para aprender? Eu acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Quer dizer, eu somo a parte real com a parte real e somo a parte imaginária com a parte imaginária. Você está entendendo o que eu estou falando? Sem complicação nenhuma. É só isso, professor, só. E mais uma coisa, já vou dar uma dica. Em algumas atividades, o que eu pego? Eu pego e falo assim, olha se o Z1 é igual ao Z2.
Para ser iguais, a parte real tem que ser igual à parte real do outro. A parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. Então, é só igualar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque algumas atividades vocês viram que tem esse tipo de atividade aí e é fácil resolver. Vamos lá? Subtração. Subtração, professor? Ah, não. Subtração é a mesma coisa da adição. A mesma coisa, olha lá. Z1, A mais BI. Eu vou bater nessa tecla até você. A, parte real, B, parte imaginária. Z2, C mais DI. C, a parte real, D, a parte imaginária. Aí, como que eu subtraio? Eu pego a parte real e subtraio da parte real. Eu pego a parte imaginária e subtraio da parte imaginária. Como, professor, não entendi. Vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui numérico. Dados os números complexos, Z1, 5 mais 8i. É o mesmo número passado, professor? É. Para facilitar, eu peguei sempre o mesmo número para que você veja e trabalhe ele, tá bom? Eu vou sempre trabalhar na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão com os mesmos números imaginários, ok? Então vamos lá. Z1, 5 mais 8i, parte real, 5, parte imaginária, 8. Z2, 1 mais 2i, parte real, 1, parte imaginária, 2. Agora eu vou subtrair. E a ordem é muito importante, hein? A ordem é muito importante. Z1 menos Z2. Se eu fizesse Z2 menos Z1, o resultado seria diferente, ok? Eu já vou dizer isso aqui. Então, vamos lá. Mas no nosso exemplo aqui, o que eu estou pedindo? Z1 menos Z2. Agora, o que eu vou pegar? Eu vou subtrair a parte real da parte real. A parte real de Z1 é 5. A parte real de Z2 é 1. 5 menos 1, 4. Agora, o que eu vou fazer para terminar essa subtração? Eu vou pegar a parte imaginária e subtrair da parte imaginária. A parte imaginária de Z1, 8. A parte imaginária de Z2, 2. Então, é 8 menos 2, 6. Né? Como? Por que ficou positivo, professor? Porque o 8, que é positivo, é maior do que o 2, que é negativo, ok? 8 menos 2, se eu tenho R$8, devo 2, pago esses 2, eu fico com R$6 na minha mão, ok? Entenderam isso? Eu sempre falo isso, vamos pensar monetariamente, é só para a gente fazer essa analogia. Não é o que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo isso aqui, eu estou falando para você fazer uma analogia que vai facilitar quando você estiver trabalhando com subtração o seu raciocínio, se o resultado é positivo ou negativo. O que eu estou falando? Eu tenho R$8, é a parte positiva, eu tenho. Eu devo R$2, eu paguei esses R$2, vou ficar com 6. Vamos lá. A nossa próxima aqui, agora é o quê? Multiplicação. Ah, professor, a multiplicação é igual? Não, a multiplicação não é igual. Eu não vou pegar a parte real e multiplicar pela parte real, pegar a parte imaginária e multiplicar pela parte imaginária. Ah, professor, então você complicou muito agora eu vou ter muita dificuldade. O que você está falando? Não, eu peguei sempre o mesmo conjunto, não é? Z1, A mais BI, Z2, C mais DI. Então, agora o que eu quero? Z1 vezes Z2. O que eu vou fazer? Vou fazer a distributiva. Professor, o que é essa distributiva? Lá, muitas vezes, algum professor chama de chuveirinho, ok? Se eu fizer o chuveirinho assim, ó, eu vou resolver. O que eu estou pegando? Olha lá no nosso exemplo literal, que é com letras. Eu vou pegar o A, multiplicar pelo C, depois eu vou pegar o A, multiplicar pelo DI, está lá, que vocês estão vendo. Depois eu vou pegar o BI, multiplicar pelo C, e vou pegar o BI e multiplicar pelo DI, ok? É isso que a gente está falando ali. Então, dito isso, vamos multiplicar agora. 5 mais 8i vezes 1 mais 2i. Agora, 5 vezes 1, ah lá, está vendo a distributiva? Ou o chuveirinho? 5 vezes 2i, mais o quê? 8i vezes 1, está lá, 8i vezes 1, e 8i vezes 2i.
8i vezes 2i. Fiz a distributiva ou o chuveirinho. Agora eu multiplico e resolvo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, 10i. 8i vezes 1, 8 vezes 1, 8. Então, 8i. Agora, ali, 8 vezes 2, 16. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado, nós já vimos que a identidade imaginária é menos 1. Eu fazendo isso aí, vai dar. Vão restar menos 11 mais 18i, ok? Distributiva, sem complicação nenhuma, né? Depois é só adicionar e subtrair. Vamos lá? Agora, o que falta? A divisão. Professor, a divisão é complicada? Não é, não. Vamos fazer a divisão aqui dos números complexos? Agora eu quero pegar Z1 dividido pelo Z2. O que eu vou pegar? Vou pegar Z1 dividido por Z2 e multiplicar pelo conjugado de Z2. Lembra isso aqui? Isso tem muito a ver com quando tem uma raiz embaixo dividindo, raiz quadrada, eu faço a ratização, né? Eu pego e multiplico pela raiz em cima e embaixo. É isso que eu estou fazendo. Quando eu multiplico pelo conjugado, é só mudar o sinal, né? Ali o Z2 não é C mais DI, agora o conjugado dele vai ser C menos DI. Eu só mudo o sinal desses aí, se é positivo eu troco por menos, se é menos eu troco por mais. Esse é o conjugado. Eu faço isso aí, então o que eu vou fazer? 5 mais 8i dividido por 2 mais, ou 1 mais 2i. O que eu pego? Pego esse número que estou dividindo e multiplico pelo conjugado. Conjugado de quem? 1 mais 2i. Mais 1 mais 2i, o conjugado dele é 1 menos 2i. Multiplicando em cima e embaixo, eu pego a distributiva, faço em cima e embaixo. O que vai acontecer? Vou chegar nesse resultado. Faça depois essa distributiva aí, em cima e embaixo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença. Fiquem ligados, hein? Amanhã teremos aula para os estudantes da primeira série do ensino médio. Aula de Biologia e Física. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!